Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 27º material exclusivo para os assinantes da Gobá. Nesta semana, excepcionalmente, com um atraso de alguns dias aí devido a viagens pelo Brasil. O que foi mais relevante nesta semana, a aprovação da PEC 247 com uma maioria que é matematicamente igual, né? Por um voto, né? Não é igual à votação do impeachment na Câmara, mostrando que essa maioria não foi eventual, não foi o efeito de um acidente qualquer durante a votação do impeachment, né? Mas é uma maioria que tem esse governo, não é? É um governo basicamente parlamentar. Essa é a distinção entre o governo Temer e o governo Dilma, do ponto de vista do seu apoio interinstitucional imediato, é essa. Não é? Tem uma maioria parlamentar porque é um governo daquela base, vamos dizer assim, fisiológica do próprio governo Dilma, acrescida dos votos da oposição e diminuída dos votos do PT e dos seus aliados estatistas subordinados. Né? Então, isso foi um feito. Né? É claro que essa PEC não é essa Coca-Cola toda, mas é claro, é claríssimo que é necessário limitar os gastos, não é? Cortar os gastos. Né? Que é uma conversa tida pela esquerda como uma conversa da direita. Né? Para o neopopulismo, e nisso ele é coincidente com o populismo tradicional, não tem limites os gastos. Não é? E aí nós temos os resultados que tivemos no Brasil e mais acentuadamente na Venezuela atual. Mas o que é relevante não é nem essa demonstração de força parlamentar do governo para aprovar uma medida que é correta. Não, o que é mais importante aí, do ponto de vista da análise política, é a reação à PEC. E, sobretudo, a partir das escolas, né, das universidades. Né? O que está ficamos sabendo que professores de um instituto federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chamaram os professores chamaram os alunos para participar de manifestações contra a PEC, ameaçando os alunos, né, que não comparecessem. E isso mostra até que ponto está enraizada essa resistência autocrática dentro das instituições de ensino superior, né? E das instituições de ensino em geral. Não é a maioria dos professores, é óbvio, que está fazendo isso, nem a maioria dos alunos. Mas é um contingente grande dos alunos e uma parcela que dirige as instituições, né, que foram aparelhadas pelo PT. O que está acontecendo é muito mais grave do que a gente imagina, porque é um processo que lembra o da grande revolução social proletária na China maoísta. Lá eram os estudantes que colocavam a orelha de burro nos professores não alinhados, obrigavam os professores a marchar nas ruas, não é? Fazer um trenzinho com rabo para serem ridicularizados. Não é? E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, está acontecendo em muitas universidades brasileiras, sobretudo universidades federais, para não falar aquelas que foram criadas pelo governo Lula e que não são bem universidades, não é? Tipo Universidade do ABC, do Vale do São Francisco, ou sei lá o quê. Não é? É um processo, não é?
não só de aparelhamento, mas de jihadismo cultural ofensivo que ocupou as instituições. E isso não vai acabar bem. Esse é que é o problema. Né? E isso, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser enfrentado. Não pode ser enfrentado pela repressão estatal, porque nós vivemos numa democracia, mas vai ter que ser enfrentado pela própria cidadania. Não é? Porque não se pode deixar um processo como esse acontecer em plena luz do dia num país democrático. Não é? Hoje, os professores que não se conformam, que não se subordinam à metafísica influente, dominante dentro das universidades, eles são punidos, eles não conseguem verbas para pesquisa, eles são perseguidos, eles são chamados de fascistas. Toda hora tem estudante chamando o professor que não é petista de fascista. Não é? É gravíssima a situação. Não é? E é nesses bunkers que o PT pretende resistir nesses 2 anos, tentando virar o jogo em 2018, ainda que nós saibamos, por todas as evidências, que mesmo que o atual governo, o governo Temer, saia mal, é improvável que a população vá novamente votar no PT em 2018 para a presidência da República. Né? Então, ao que tudo indica, como nós havíamos previsto há vários meses, nós estamos diante de uma guerra civil fria de longa duração, que vai ser travada não propriamente no Estado, que o PT está sendo afastado do Estado, né? No nível federal, no nível municipal, agora com essas eleições, né? Com a derrota cachapante nas eleições, e em seguida no nível estadual, das unidades da federação. Mas ele vai continuar promovendo essa guerra civil fria de longa duração a partir desses bunkers. A universidade e as escolas, os escritórios de advocacia, os movimentos, os ditos movimentos sociais, as ONGs que atuaram como organizações neogovernamentais na última década, o movimento sindical que atuou de forma pelega no governo Lula e no governo Dilma, as empresas que faziam parte do esquema criminoso, como o AES, Odebrecht, o TC e várias outras, as empresas estatais que foram aparelhadas e que ainda não foram desaparelhadas, não é? A chamada mídia alternativa que compõe a rede suja, que continua existindo, embora não conte mais com financiamento estatal, não é? Patrocínio de estatais, mas continua existindo. Não é? O dinheiro roubado, não é? Que eles depositaram em contas contas fantasma, em nome de laranjas, em offshores. Esse dinheiro deve estar financiando, deve estar irrigando, porque já irrigava, não é? Essa rede alternativa que vai então vendendo essas versões falsas e criando esse clima para travar uma espécie de guerra cultural, não é? Isso é uma coisa difícil, não é? Porque o PT ele tentou fazer e até certo ponto conseguiu uma revolução cultural, só que em doses homeopáticas, lenta, nos últimos 40, 30 anos, não é? O que teve um efeito, vamos dizer assim, foi bem sucedido, teve um efeito positivo para eles, nas universidades e escolas, e nos outros setores que eu citei, e sobretudo nos escritórios de advocacia, né? Que montam as grandes bancas, não é, de advogados. Elas não atuaram apenas defendendo os que estão sendo acusados do PT no Mensalão, no Petrolão e congêneres.
elas atuaram também como centros criminosos, né? De repasse de recursos, de lavagem de dinheiro, inclusive o escritório do falecido Márcio Tomás Bastos. Então, vejam bem, durante esse período, com o PT ainda fora do governo e depois com o PT no governo, esse processo continuou. Foi um processo de, para eles, de conquista de hegemonia, né? Mas foi um processo de ocupação de instituições da sociedade e depois de instituições do Estado, não é? Que visava construir um regime antidemocrático no Brasil. Né? Ainda que usando a democracia, usando o processo eleitoral, tudo mais. Agora o PT não está mais usando o processo eleitoral, e até parou de falar de novas eleições, convocar eleições extraordinárias. Você vê que sumiu da pauta, porque depois do contravapor que eles tomaram nas urnas, qualquer eleição agora é um risco muito grande de desaparecer ainda o que restou, né? Desaparecer do mapa. Né? Então, eles agora estão nessa guerra através da rede suja, do criptopetismo, o criptolulismo na grande imprensa, de jornais como a Folha de São Paulo, de sites como o UOL, né? Eles estão... É uma guerra de trincheiras, né? Essa guerra é uma guerra de trincheiras. A guerra de hegemonia é tipo, comparando, né? Tomando uma metáfora que o Gramsci já usava, a guerra de 14, 18. Ir cavando trincheiras, conquistando posições e tudo mais. Só que isso, do jeito que está indo, aponta para um acirramento do conflito. E a sociedade não vai ficar parada também, ao que tudo indica, diante desse acirramento, não é? Então, os tempos que virão serão tempos muito turbulentos. Até a próxima semana e um grande abraço.